Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Léo Oliveira, Ministério Ide e Frutificai. João capítulo 16, versículo 33 diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus permite a prova, as adversidades com algumas finalidades. Passamos naturalmente por tribulações, lutas, sofrimentos, pandemia, e certamente ao enfrentarmos vai gerar o que diz em Romanos capítulo 5, no versículo 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então crescemos com as lutas, com as dores, com os sofrimentos, inclusive com a pandemia. Muitos estão ali aprisionados, mesmo com notícias que já está melhorando, que os hospitais estão mais vazios, mesmo com tantas situações aí de pesquisa de medicamentos, de vacina, as pessoas continuam ainda paralisadas. Muitas pessoas não conseguem reagir. Então imagina se você soubesse o que iria passar para chegar até o destino, para você começar um processo até onde aquilo que foi prometido aconteça. Imagina se você soubesse dentro de uma faculdade com 4, 5 anos, tendo que estudar ali para poder conseguir um diploma, um certificado. Imagina o que você iria enfrentar se você soubesse, nem entraria. Ou quando você vai participar de um trabalho, de uma empresa, quando você é colocado para realizar algo que você ainda não está acostumado a fazer, e você vai entrar dentro de um processo que você não conhece muito bem, mas que vai ser importante para a sua realização profissional. Mas se você soubesse as lutas que você iria enfrentar, talvez você não entrasse. Quantas pessoas não entram em projetos porque sabem que vão enfrentar muitas batalhas já anunciadas anteriormente. Por isso, para chegar ao destino, você tem a instrução dada por Deus. Porém, você não tem ainda ali a percepção do que irá acontecer, para que você não pare antes de começar, ou nem comece. As aflições no texto significa literalmente pressões, e figuradamente vai falar de sofrimentos. No capítulo 9 de João, no capítulo 9 vai falar de um cego que nasceu assim, e ali está uma certa dúvida entre as pessoas. Por que ele nasceu cego? Culpa de quem? Dos pais? Culpa dele? Como pode ser culpa de alguém que não havia nascido, né? Ainda estava em projeto ainda entre os seus pais. Não teria como, mas a pergunta era essa. E Jesus ele vai responder: não, é para que a minha glória, para que a glória do Pai se manifeste. Então significa, que aquele processo de sofrimento iria trazer resultados na vida não só daquele cego, mas de tantas outras pessoas. Isso é um ensinamento. Então, toda questão relacionada a lutas, tribulações, as lutas e tribulações, os sofrimentos, vai nos trazer crescimento. Nós temos que estar preparados para enfrentar, porque existem os opositores, existem os levantes, as armas do inimigo, por exemplo, Satanás, vai ser de ordem emocional, angústia, depressão, ansiedade, medo exacerbado, pânico. Então essa é a arma que o inimigo usa hoje para tentar impedir que você tenha sonhos e visões, para que você saia do lugar. Tem de bom ânimo, não é desânimo. O que pode fazer você parar? Você mesmo. O que pode te separar de Deus? Você mesmo. O pecado, Isaías 59, versículo 2 diz que as vossas iniquidades causam divisão entre vós e Deus. Então, a sabedoria tem a ver com as experiências da vida, não com o medo. Medo da morte, medo de não ser amado, medo de casamento não dar certo, ou qualquer situação da vida aí você não conseguir completar. Não é isso. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, então tema o Senhor. Não fique dando desculpas. Foi a mulher que tu me deste. E não sabe, auto-vitimização, procrastinação não leva você a lugar nenhum. Pelo contrário, você está perdendo muito tempo. As pessoas estão aprisionadas em sentimentos destrutivos. Como que teremos paz? Como que teremos paz em meio às aflições? Somente em Cristo, porque Ele cuida da gente.
Israel foi sustentado no deserto com o maná dos céus, codornizes. De dia o Senhor protegia o povo com uma nuvem e à noite com a coluna de fogo, por causa do frio da noite. Por causa do calor do dia era nuvem. Quando Israel entrava em ruína espiritual, era oprimido, mas quando se arrependia, o Senhor mandava um juiz para libertá-los. Então, o Senhor nunca abandonou seus filhos. Romanos capítulo 8, versículo 35 diz sobre as lutas cotidianas, sobre as tribulações, as angústias: nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a fome, nem a nudez, nem as necessidades básicas, nada poderá nos separar dele. O Salmo 23, versículo 4, vai dizer que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Mas não estamos sozinhos. Não desista, querido. Não desista, meu amigo. Jesus está contigo. Ele nunca desistiu da cruz. Ele nunca desistiu dos projetos dele. Nós somos um projeto de Deus. Você não está na terra à toa. Você não está na terra sem propósito. Conheço uma história de um homem chamado Abraham Lincoln. Ele foi sapateiro. Ele foi lenhador. Faliu no comércio aos 31 anos. Perdeu a eleição estadual aos 32. Faliu novamente aos 34. Sua esposa morreu aos 35 anos. Teve colapso nervoso aos 36. Perdeu a eleição para prefeito e deputado federal, a posteriori, para o Senado por 2 vezes, mas aos 60 anos de idade se tornou o 16º presidente dos Estados Unidos da América. E você, querido, já está desistindo? Tem de bom ânimo. Quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele nos dá a paz em meio às aflições. Vamos orar? Pai, diante de tantas dificuldades, levantes do inimigo, queda emocional, abalos, pessoas que estão vivendo, Pai, um processo muito doloroso, com perdas de familiares, com enfermidades, processos que realmente têm dificultado essa pessoa de seguir. Ela está travada, ela está limitada, ela se sente escrava dela mesma. Então as desculpas vêm, as procrastinações, o adiamento de missões, de função. Ela consegue licença médica para ficar em casa porque ela não quer fazer nada, ela tem medo de sair na rua, já entrou num processo emocional profundo. Quantas pessoas estão vivendo a dor da perda, a dor da prisão? Quantas pessoas não conseguem, Pai, através das experiências da vida, alcançarem a sabedoria necessária para o crescimento, para que lá na frente as portas sejam definidas e elas estejam preparadas, mas com o sofrimento elas não têm força para seguir, não entendem que isso é um processo, não entendem que isso é um deserto que vai passar, que não dura para sempre, porque deserto é lugar de passagem, não de permanência. Mas entra Deus com a providência no coração destas pessoas, para que elas não fiquem, Senhor, prostradas, mas ergam a cabeça, porque as aflições deste tempo presente não se compara àquilo que o Senhor tem para manifestar. Entra, Deus, e haja, trazendo cura, milagres, vida espiritual, vida emocional. Oh, meu Deus, entra com a providência para que essa pessoa receba agora o milagre em nome de Jesus.